Graça e paz do Senhor. Um bom dia para você, um bom dia para sua família. Hoje a palavra que eu quero trazer ela tem um título assim: Não negue o chamado. Se você olhar, hoje nós temos, nesses dias de quarentena, as pessoas têm feito vídeos muito engraçados, né? Eu assisti um vídeo que eu ri muito do pastor Lucinho, enquanto a Bela Falcone e o esposo, que são atletas, né? Eles faziam um determinado movimento, uma ginástica, e aí o pastor Lucinho e a esposa, que aparentemente tem uma vida mais sedentária, tentavam imitar aquele movimento. Então, aí ele fala expectativa e realidade. E eu quero trazer essa palavra de expectativa e realidade em relação ao chamado. Se você pegar o livro de Isaías, no capítulo 6, a palavra diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, vi o Senhor em um alto e sublime trono. Quem falam essas palavras? O profeta Isaías. No ano em que ele perde uma pessoa muito importante na sua vida, ele viu o alto e sublime trono de Deus. E naquele momento ele cai em si de ter visto tal maravilha, e ele fala assim: Senhor, eu tenho lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros. E o anjo do Senhor traz uma brasa ardente e coloca na sua boca para purificá-lo. E em seguida ele ouve assim a voz do Senhor falar: e a quem enviaremos? Aí ele fala assim: eis-me aqui, Senhor, no versículo 8, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a nossa expectativa quando nós ouvimos a palavra do Senhor, quando nós aprendemos na igreja sobre os envios de Deus, sobre o ID, sobre realizar a obra de Deus. Essa é a expectativa. Mas muitas vezes nós contrariamos a realidade. Por quê? Imaginamos que um chamado é ter uma grande igreja, ter muitas ovelhas, ter um grande ministério profético, ir a muitos lugares pregar o evangelho, ser assistido por muitas pessoas, por milhares de pessoas. Mas tem um pastor que ele fala assim que um chamado é fazer algo que ninguém quis fazer, renunciar coisas que seriam boas para você para poder fazer isso. Abrir mão, muitas vezes, de uma carreira, de um trabalho, para seguir a obra de Deus, e muitas vezes ser mal interpretado. E a vida cristã, um ministério cristão como esse, de grandes púlpitos, de grandes altares, envolve muitas renúncias. Haja vista que o Senhor não chama nenhum desocupado. O Senhor não chama aquela pessoa que não tinha nada para fazer. Pelo contrário, o Senhor é como um grande empresário. Ele não chama aquela pessoa que não quer trabalhar. Ele chama aquele que tem apresentado grandes resultados. Ele chama aquele que tem se envolvido, que tem se empenhado. Então, nesse sentido, eu quero confrontar você com algumas realidades das chamadas. Olha só, Jefité, quando foi chamado, sabe o que ele falou? Em Juízes 11, depois você lê a história. Ele era filho de uma prostituta, ele era filho de Gileade, e os outros irmãos, que eram filhos legítimos, colocaram ele para fora. Aí ele foi lá e falou, quando ele recebeu a chamada para se tornar líder de todo o povo e salvar o povo dos amonitas, ele falou: mas vem cá, eu fui expulso pelos meus irmãos, eu não tenho condição de ser líder. Jeremias, quando foi chamado pelo Senhor, o Senhor falou a ele: eis que te chamei para ser profeta às nações. Olha que lindo chamado. Ele falou: mas Senhor, eu não sei nem falar, eu sou ainda menino. E há de ver que ele era um homem adulto. O rei Saul, quando ele foi chamado para ser o primeiro rei de Israel, sabe o que ele falou? Mas como eu vou ser rei? Como eu vou liderar todo esse povo? Eu sou daquela menor tribo, a tribo de Benjamim. A minha família é tão pequena dentro da tribo. Então essa muitas vezes é a realidade. O Senhor nos chama e de repente nós falamos: nossa, mas é muito para mim, eu não tenho capacidade para isso. Eu quero te falar que nós temos que fazer justamente ao contrário. Nós temos que atender a chamada logo de imediato. Neemias, quando estava
no cativeiro, ele era copeiro do rei, e o rei falou para ele: por que você tá tão triste? Olha, eu tô muito triste porque a minha cidade tá assim abandonada, os portões caídos, os muros caídos. Então ele recebeu ali, Deus colocou um selo nele, ele foi enviado a Jerusalém para restaurar. Davi, quando recebeu a chamada de Deus, sabe o que fala? Ao contrário de Saul, que veio com essas proposições, ele simplesmente falou: fala a palavra, e o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Em seguida, o capítulo seguinte, ele mata Golias. Samuel era criança quando Deus deu uma palavra para ele, sabe, para fazer o quê? Para confrontar o líder dele. Irmãos, provavelmente não há coisa mais difícil do que fazer isso. Levar uma palavra de correção ao líder. Imagina a situação de Davi. E eu quero te encorajar a fazer isso. Ainda que tenham as dificuldades da realidade, que você haja segundo a expectativa. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu te garanto que 80% ou 90% das pessoas não receberão um chamado de multidões, mas o chamado que o Senhor deu para você influenciar as pessoas que estão ao seu redor, sabe por quê? Porque hoje Deus tem um avivamento fora das igrejas. Nós vamos à igreja buscar, nós vamos até lá para juntar as brasas, para juntar o fogo, mas recebemos o fogo no nosso lar, no nosso altar individual. Então, não, aonde você estiver, no seu trabalho, na sua roda de amigos, no seu círculo familiar, principalmente dentro da sua casa, com seus pais, com seus filhos, com seus irmãos, com as pessoas que estão ao seu redor, ali você vai realizar o seu chamado. Ali você vai ser a diferença e vai ser luz. E olha, eu te garanto que não é algo fácil e simples, porque Jesus, ele não foi reconhecido entre os próximos, entre as pessoas que estavam ao redor deles. Então comece pelo seu chamado. Como o vídeo se estendeu um pouco, eu gostaria de contar um testemunho. Mas esse testemunho vai ficar para amanhã. E você vai ouvir um pouquinho da minha história, um pouquinho de como Deus me chamou para realizar algo dentro da minha família. Um grande beijo. Uma boa semana, não, já estamos na quarta-feira, né? Que ela continue muito boa. Até mais.